Motores de corrente contínua idênticos, com enrolamento de campo em derivação, são utilizados para acionamento das rodas de um determinado veículo elétrico. Cada motor é alimentado por um banco de baterias ideais, cuja tensão nominal é de 400 volts. Para uma determinada velocidade do veículo, todos os motores apresentam a resistência de campo de 80 ohms, a resistência de armadura de 0,2 ohms e a força contra-eletromotriz de 380 volts. Desconsiderando-se a queda de tensão nas escovas dos motores, o valor em quilowatts da potência mecânica desenvolvida pela armadura de cada motor é, ora, um enunciado bastante longo que trata sobre motores de corrente contínua. Vamos então resumir o enunciado. Temos um motor de corrente contínua com tensão de armadura 400 volts, tensão, na verdade, uma força contra-eletromotriz de 380 volts e resistência de armadura de 0,2 ohms. Observe que o valor da resistência de campo não será utilizada no cálculo. Temos então que obter a potência mecânica desenvolvida pelo motor. Ora, em primeiro lugar, calcularemos a corrente de armadura, que será a diferença da tensão de armadura menos a força contra-eletromotriz dividido pela resistência de armadura. Substituindo os valores, chegamos ao resultado de 100 amperes. Observe então que para o cálculo da potência elétrica, bastaria multiplicar corrente de armadura pela tensão de armadura. Mas como a questão deseja saber a potência mecânica, temos que multiplicar a corrente de armadura pela força contra-eletromotriz. Substituindo os valores, teremos então uma potência mecânica desenvolvida pela armadura de 38 kW, alternativa correta, letra A. Em uma determinada fábrica, as potências ativas P e reativas Q, demandadas pelas cargas elétricas instaladas, podem ser classificadas da seguinte forma. E aí temos 5 cargas com potências ativa e reativa: iluminação, aquecimento, fornos de indução, motores e banco de capacitores. Calcule o valor do fator de potência total indutivo dessa fábrica. Ora, temos 5 cargas diferentes, somando, teremos como potência ativa total 8 kW. Para a potência reativa, temos que ter o cuidado que a potência reativa indutiva tem valor positivo e a potência reativa capacitiva tem valor negativo. Fazendo então a soma algébrica, teremos o resultado 6 kVAR. E aí temos que lembrar do triângulo das potências. Lembra? Potência reativa, potência ativa, potência aparente e o ângulo φ do fator de potência. Precisamos calcular agora a potência aparente, que será a aplicação do Teorema de Pitágoras. Raiz quadrada da soma dos quadrados da potência ativa e reativa totais. E o resultado é 10 kVA. Agora sim, podemos calcular o fator de potência, que é o cosseno do ângulo φ. Lembra? Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa do triângulo das potências, que será a razão entre potência ativa e potência aparente. 8 sobre 10, resultado 0,8 indutivo. Então, a resposta da questão é a letra B de bola. A figura abaixo apresenta um esquema de acionamento de um motor trifásico. Em relação ao exibido nesse esquema, considere as afirmativas abaixo. Observe, temos um esquema de um motor elétrico trifásico acionado apenas por um contactor e vamos avaliar cada uma das afirmativas. Observe também que temos o diagrama de força e o diagrama de comando. Primeira afirmativa: a botoeira NA, normalmente aberta, desliga o motor. Não é verdade. Alternativa falsa. A botoeira NA é a botoeira que liga o nosso motor. Segunda afirmativa: a chave S mantém o motor energizado. Alternativa verdadeira. A chave S, em paralelo com os contatos da botoeira liga, é o nosso contato de selo que mantém o motor energizado. Terceira afirmativa: a botoeira NF, normalmente fechada, liga o motor. Não é verdade. A botoeira NF é a botoeira desliga, responsável por desligar o motor elétrico. Dessa forma,
A única afirmativa verdadeira é a número 2 e a alternativa correta da questão é a letra B de bola. As medidas de tensão e corrente elétrica efetuadas, respectivamente, por um voltímetro e um amperímetro sobre uma carga com reatância indutiva, quando multiplicadas, fornecem a medida da potência. Ora, temos uma carga e utilizamos voltímetro e amperímetro. Sabemos o seguinte: voltímetro mede tensão, amperímetro mede corrente elétrica. O produto dessas grandezas, tensão e corrente elétrica, tem como resultado a potência. E observe nessa questão que é uma carga com reatância indutiva. Então, de forma geral, o resultado é potência aparente. Se a carga fosse 100% indutiva, a potência aparente seria também igual à potência reativa. Então, como alternativa correta dessa questão é a letra C, potência aparente. A figura abaixo apresenta uma sala com o traçado da linha de uma instalação elétrica. O circuito que alimentará as duas luminárias chega de uma dependência contígua à sala, tendo sua fase conectada ao interruptor W2. Para o correto funcionamento dos interruptores, no comando simultâneo das luminárias, é necessário que no trecho B da linha passem os seguintes condutores. Ora, temos aqui uma planta elétrica, 2 pontos de luz no teto e temos 2 interruptores, W1 e W2, que vão fazer o comando simultâneo das luminárias. Para isso, temos que utilizar o interruptor paralelo. Serão então 2 interruptores. O primeiro deles irá receber condutor fase e 2 retornos vindo do outro interruptor. E o segundo interruptor receberá os 2 retornos e também um retorno da lâmpada. E a lâmpada receberá retorno e o condutor neutro. Vamos então à planta. Na linha C, o interruptor W2 receberá condutor fase, que é conforme o enunciado da questão, fase conectada ao interruptor W2 e também 2 retornos. E o interruptor W1 receberá os 3 retornos. Na linha B, o que é que teremos? Condutor fase, para poder chegar ao interruptor W2, condutor neutro, que é da lâmpada, condutor de aterramento, para aterramento da luminária e 3 retornos. Então, a alternativa correta é a letra E. Um motor elétrico trifásico possui corrente nominal igual a 125 amperes. Sabe-se que a corrente de partida direta é igual a 8 vezes a corrente nominal e que o tempo de partida do motor é 10 segundos. O fusível de proteção é do tipo NH e suas curvas estão na figura abaixo. O menor valor do fusível a ser adotado em amperes é, observe, temos um motor elétrico trifásico com corrente nominal de 125 amperes e a corrente de partida é 8 vezes a corrente nominal. Multiplicando, teremos então uma corrente de partida de 1000 amperes e sabemos que o tempo de partida vale 10 segundos. Como escolher o fusível adotado? Ora, nesse gráfico que temos aqui o tempo de atuação do dispositivo em função da corrente elétrica, temos que escolher a corrente elétrica de partida, 1000 amperes, e fazer a interseção com o tempo de partida do motor, 10 segundos. Esse é o ponto de interseção. E temos que escolher a primeira curva acima desse ponto, que não corta esse ponto. E é a curva do fusível NH de 140 amperes. Perceba então que se você escolher uma curva abaixo do ponto de interseção, quando houver a partida do motor elétrico, esse fusível atuará indevidamente. O esquema de aterramento para os circuitos terminais de uma instalação elétrica é o TNS. Sabe-se que, para essa configuração, o condutor de proteção é diferente do condutor de neutro, a razão pela qual não se pode utilizar o esquema TNC, neutro e condutor de proteção compartilhando o mesmo fio, está relacionado ao... Nessa questão, temos que analisar o esquema de aterramento TNC, que é terra e condutor neutro combinados
num único condutor. Observe, teremos na instalação, considerando monofásica, condutor fase e o condutor combinado, neutro mais proteção. Quando então alimentarmos uma carga, essa carga receberá o condutor fase e o condutor neutro para o funcionamento da carga, e o aterramento na carcaça do equipamento virá do próprio condutor neutro, porque ele faz duas funções, neutro e também condutor de aterramento, condutor de proteção. O grande problema desse esquema TNC é no rompimento do condutor neutro. Observe que todo o equipamento, inclusive a carcaça, ficarão sob o potencial do condutor fase, e isso pode ser perigoso, provocar choque elétrico. Dessa forma, a alternativa correta da questão é a letra B, rompimento do fio neutro do circuito. Uma fonte senoidal alimenta uma carga reativa indutiva que solicita uma potência reativa igual a 1 sobre raiz de 3 do valor da potência ativa. A impedância desse equipamento é igual a 50 ohms e o valor de sua reatância indutiva é, em ohms, igual a... Ora, temos que calcular a reatância indutiva nessa questão. Observe, pelo enunciado, foi dito que a potência reativa é igual a 1 sobre raiz de 3 da potência ativa. Temos aí a nossa equação. E a impedância da carga vale 50 ohms. Temos que lembrar do triângulo de potências. E sabemos que a tangente do ângulo φ é a razão entre potência reativa e potência ativa. Pela equação que vimos anteriormente, isso vale 1 sobre raiz de 3. E qual é o ângulo cuja tangente vale 1 sobre raiz de 3, que é equivalente a dizer raiz de 3 sobre 3, racionalizando o denominador. Esse é o ângulo de 30 graus. E agora alguém pode então perguntar, professor, como você descobriu que o ângulo vale 30 graus? Ora, é necessário sabermos, para a resolução de provas de concurso, os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos clássicos, 30, 45 e 60 graus. Então, sabendo de memória, esse ângulo vale 30 graus. Vamos agora ao triângulo das impedâncias. E observe, o seno do ângulo φ é a razão da reatância dividida pela impedância. Então, a reatância será o produto da impedância pelo seno do ângulo φ. É o que queremos calcular, a reatância indutiva. Substituindo os valores, impedância 50 ohms, sabemos também que o seno de 30 graus vale 0,5, teremos como resultado 25 ohms. Então, a alternativa correta da questão, reatância indutiva igual a 25 ohms, letra B de bola.